Bom dia a todos, prazer estar aqui. E agradeço a FEEGO pelo convite, em nome da Isaura, que me ligou, me fez o contato. Ela me pediu para falar de sexualidade, aborto e gravidez na adolescência, à luz da doutrina espírita. Então vamos lá para esse desafio. Meu nome é Luciana Pinelli, eu sou médica infectologista, acupunturiatra. Por um certo tempo eu trabalhei no CAIS Novo Mundo, pela Universidade Federal de Goiás, uma unidade básica de atendimento, onde nós atendíamos pacientes com IST, e jovens inclusive mães que estavam com o teste da mamãe para a gente poder fazer passar o diagnóstico de uma IST como sífilis ou HIV. Isso dá um pouco da noção do sofrimento que pode ser o diagnóstico de uma IST, de uma vivência de uma sexualidade com alguns riscos. E vou falar um pouquinho sobre isso com vocês também. Então eu queria chamar a atenção em primeiro lugar para o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, um livro fantástico. Quem está interessado em cuidar de sua família, de seus filhos, tem que ler esse livro. É um livro muito pequeno, editado lá na década de 70, extremamente atual, como é Emmanuel, né? E é um livro que a gente precisa ter lido e saber consultar na hora que a gente precisa, porque a gente às vezes esquece de algumas mensagens muito importantes. Por exemplo, no capítulo 2, ele fala sobre a família. Ele fala que talvez de todas as associações existentes na Terra, a mais importante talvez seja a família. Por conta da sua função educadora e ação regenerativa. Ele diz sobre que a paternidade e a maternidade, por meio dela, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. E traz para o Instituto da Família antigos afetos e antigos desafetos nessa instituição doméstica, que é uma organização de origem divina. Então, falar sobre esses assuntos é extremamente importante no ambiente doméstico. E a gente precisa quebrar o que muitas vezes a nossa geração tem visto como tabu. A nossa geração, a geração dos nossos pais, nossos avós, via como muito tabu. A gente não precisava mais ter isso, mas o que eu vejo é diferente. Não só a minha geração, mas a geração que veio depois, também cheia de tabu, cheia de dificuldade de conversar sobre esses assuntos em família. Vamos falar então um pouco de sexo. Capítulo 1 do livro Vida e Sexo, de Emmanuel. Ele fala sobre que o sexo se define por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos, nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que utilizam-se de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos da vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio de tudo que dermos ao trem no mundo afetivo, o trem também nos dará. Então é algo sagrado, é algo extremamente respeitável, é algo que exige responsabilidade e discernimento. Nós precisamos conversar sobre isso com nossos filhos, para que eles possam ter essas orientações em família. Eu acho que quando eu fui chamada para esse tema, e o tema foi colocado como sexualidade, aborto, gravidez na adolescência, eu quis trocar o tema. Eu acho que o tema de hoje é responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade em relação a esses temas, em relação à orientação dos nossos filhos, em relação ao lidar com esses temas em nossa própria vida. Então hoje o assunto é responsabilidade. Ainda no livro Vida e Sexo, na primeira parte do livro, na introdução, uma parte muito bonita que ele apresenta, né? Emmanuel sempre faz alguma coisa muito bonita. Ele fala sobre o sexo, né? Tipo um pequeno poema. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então, esse é o tema de hoje. E quando a gente deve começar a exercer essa responsabilidade em relação aos nossos filhos? Não temos saída, tem que ser enquanto criança. Enquanto criança pequena, eles têm que saber de nossas mãos, de nossa boca,
A palavra sexo, a palavra relação sexual, eles têm que conhecer por nós, com o tom divino que deve ter, com o tom sagrado que deve ter, e não com as obscenidades que eles vão encontrar na rua ou na escola. Nós precisamos passar para ele o tom muito mais superior que esse tema exige. E quando a gente se constrange diante disso, a gente só afasta de nós essa responsabilidade e alguém vai pegar essa responsabilidade e a criança vai aprender na rua. Primeiro assunto: de onde veio esse bebê que está na sua barriga, mamãe? Você engoliu ele? Então, uma criança pequena, muitas vezes 4, 5 anos, ela já chega com essa pergunta. E muitas vezes o pai e mãe ficam constrangidos sobre falar dessa realidade sexual, não sabe o que fazer, e algumas pessoas ainda admitem a possibilidade de uma cegonha, como se a criança fosse admitir essa possibilidade por algum tempo. Ela vai conversar com alguém, com algum colega da escola, e vai descobrir como é. E muitas vezes com termos muito chulos e com um estigma muito longe do sagrado que nós esperamos. Então, eu queria só dar uma ideia para vocês. Uma criança muito pequena, entre 4 a 6 anos, tem capacidade de compreender como ela veio ao mundo. E existem mecanismos para isso, nada como um livro, né? Olha esse livro aqui que eu tenho desde quando meus filhos eram crianças. Achei esse livro, achei fantástico. Mamãe, como eu nasci. Esse livro, ele mostra pra gente, sem pudor, sem nenhum preconceito, ele mostra como é o corpo humano, o corpo da mulher, o corpo do homem. Né? A primeira pergunta do livro. E quando ele fala, por exemplo, de cegonha, ele coloca essa frase muito legal, né? Isso não é papo de criança. A gente realmente precisa conversar sobre isso. Então, o livro, ele mostra pra gente diferenças entre o corpo da mulher e do homem, mostra o que é o pênis, o que é a bolsa escrotal, o que é a vulva, o que é o útero, o que são os ovários, né? Mostra o funcionamento, mostra que o pênis fica duro, não é? Porque a criança pequena já percebe, o menino, logo desde criança, ele percebe que o pênis dele fica duro. E o que será que é isso, né? Então, aqui ele incentiva as meninas a se conhecerem, pegar um espelhinho, a ver como é que funciona a vulva delas, não é? Explica como é que é lá para dentro, porque precisa explicar a gravidez, não é? Então, o útero, o ovário. Fala sobre masturbação já para criança, trazendo a normalidade desse fenômeno e não com tantos tabus como tem por aí. Existem religiões que proíbem a masturbação. Existem folclores que dizem que vai nascer cabelo na mão se fizer isso. E a criança tem o desejo e tem esses medos por conta desses tabus, né? E tem essa figura linda que fala sobre o amor, né? Que uma relação sexual, antes de mostrar a relação sexual, o livro mostra o amor entre duas pessoas. Está mostrando a responsabilidade de um para com o outro e para consigo mesmos, né? E aí explica sobre o óvulo, o espermatozoide, e fala sobre o preservativo masculino. E nós temos que conversar isso com a criança, porque a criança já vai crescer sabendo disso. E mostra uma relação sexual. Sem estimular na cabeça da criança o que talvez pudesse ser: ah, mamãe e papai ficam muito juntinho. O que é assim ficar muito juntinho? Não é? Então aqui ele explica exatamente o que é. O pênis fica duro, coloca na vagina, a vagina vai receber a semente do papai, que vai para o óvulo, e assim vai, né? Então, mostra depois a gravidez acontecendo, né? Então, esse tipo de informação protege a criança, porque ela deixa de ser suscetível aos outros que estão fora da nossa casa e que nós não sabemos quais são as intenções para essa criança. Então, a gente precisa proteger nossas crianças com informação. E nessa idade, eles estão saindo, né, do banho com a gente e indo para o banho sozinhos. E a gente precisa aproveitar esse momento e dizer para eles que quem toca na área genital deles é apenas eles. Que num futuro pode ser que, com algum problema de saúde, um médico possa ter que tocar rapidamente para poder examinar. Mas que mais para frente, e aí normalmente a gente acaba dando uma data fictícia, porque eles vão acabar esquecendo dessa data, mas a criança é concreta, você precisa dar uma resposta um pouco mais concreta. Você dá uma data qualquer, né? Quando você tiver tantos anos, é possível que você tenha um namorado, uma namorada, e aí ele também vai poder tocar, desde que você permita, não é?
Por que diz isso? Para evitar nessa criança a violência sexual, para prevenir a violência sexual que acontece entre crianças. Precisamos estar atentos a isso. Então a gente diz, olha, ninguém toca. E se alguém tocar, se alguém te forçar, você tem que contar para a mamãe. Porque existem pessoas ruins no mundo e elas vão tentar fazer isso com você. Então a gente protege a criança. Tá? E quando se torna adolescente? Na adolescência, alguns fenômenos começam a acontecer de maneira mais intensa, como, por exemplo, a masturbação. E isso precisa ser deixado claro, a responsabilidade, não é? Então, a criança, o adolescente tem que saber que isso é um fenômeno normal, é um fenômeno natural, que deve ser realizado em ambiente seguro, em ambiente íntimo e que ninguém precisa ver. E que ele precisa se proteger em relação aos horários dos outros. Que de forma nenhuma isso pode virar um registro no celular. A gente precisa conversar sobre nudes, que é algo que os outros adolescentes têm feito também. E esses nudes, muitas vezes, quando vazam, são fontes extremas de depressão e algumas vezes de suicídio. Então, a gente precisa conversar sobre a intimidade desses momentos, sobre o sagrado desses momentos e que só cabe a ele e a mais ninguém. E que não deve ter celular nessa jogada, né? Nada que você não queira que seja divulgado ao mundo possa passar por uma câmera de forma alguma, mesmo que você queira ficar só para você, uma hora vaza. Então, trazer essa orientação para as crianças e para os adolescentes. Comprar preservativo para os meninos, às vezes mostrar para eles como que funciona, usando algum artifício qualquer. Aqui em casa eu tinha um pênis de borracha para poder dar aula de IST, né? Então eu mostrei para as crianças com um pênis de borracha. Mas você pode mostrar com qualquer outra coisa, desde que você diga que aquilo ali representa o pênis, né? E mostra como é que funciona a camisinha. Mostra de verdade, né? Mostra que tem que segurar aquela partezinha de cima, porque tem que desenrolar, é para mostrar mesmo. E para o adolescente, que você já percebe que tem hormônios, e é fácil perceber no homem os hormônios, quando o cabelo nas pernas começa a crescer, oferece o preservativo. Fala para ele nas masturbações, para poder treinar, ele tem que treinar. Para na hora que acontecer de um namoro, ele quiser ter uma relação sexual, ele saber usar. Essa é uma orientação que a gente precisa passar por responsabilidade, por amor ao filho, por orientação. Ninguém está estimulando que ele tenha relações sexuais enquanto criança ou enquanto muito adolescente. Toda fala a gente tem que iniciar com a responsabilidade que se deve ter para com ele mesmo e com a responsabilidade que se deve ter para com o outro. E uma relação sexual é uma decisão muito íntima, muito grande, muito que envolve um comprometimento com uma outra pessoa, uma responsabilidade para com a outra pessoa e que não é fácil desvincular sem que se cause danos. Então, que você tenha muita responsabilidade. Uma vez decidido, que seja feito com a segurança para ISTs e para uma gravidez não planejada. Então, usar o preservativo é extremamente importante. Ensiná-lo a usar o preservativo é extremamente importante. Ensinar sobre lubrificante. Por que ensinar sobre lubrificante? Porque nós não sabemos qual é a sexualidade do nosso filho, ou até sabemos. E às vezes até já temos a noção de que vai precisar, não é? Então, falar sobre lubrificantes para uma eventual relação sexual anal. Explicar onde é que compra, né? Explicar marcas. A gente precisa saber para poder explicar marcas, né? Explicar sobre tipos de preservativo, que existem tamanhos diferentes, que existem cheiros diferentes, que existem aqueles que são livres de látex e, portanto, são menos alérgicos, para que ele possa ter poder nesse conhecimento e poder agir com responsabilidade. Sobre sexualidade, às vezes é na adolescência que a pessoa se define enquanto sexualidade, ou mais do que isso, é nesse momento em que ela se torna público o que ela vive na sua intimidade, muitas vezes desde criança. A maioria das pessoas trans nos diz que desde criança sentiam-se trans e que muitas vezes só poderiam se manifestar depois quando elas tinham coragem para isso. E é muito importante a gente conversar com o nosso filho e saber aceitar. Sabe uma coisa que tem crescido muito? Sabe aquelas letras LGBTQIA+, tem crescido, né? Mas tem uma coisa que cresce na proporção do número de letras que é acrescentado aí, que é o preconceito. O preconceito aumenta a cada geração. A minha geração sofreu preconceito. Eu tinha amigos que eram homossexuais, gays, lésbicas, e sofreram preconceito na minha época, inclusive meu, claro.
E depois, na geração agora para frente, ainda vejo muitas pessoas que são extremamente preconceituosas. E Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, olha o que ele traz sobre uma questão de sexualidade. Isso foi publicado na década de 70, né? Imagina naquela época, né? Tem um capítulo aqui chamado de homossexualidade. Ele fala que os estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materiais não conseguem compreender. Precisa trazer esse assunto, ele é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. E aí ele traz uma advertência para a gente, que a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos. Década de 70. A gente não pode classificar, exigir ou dizer que é normal, com base em sinais morfológicos, com base em vulva ou pênis, né? Em seio ou não seio. Então, Emmanuel dizendo isso, dizendo da individualidade dessa sexualidade. Quanto mais formos estudar sexualidade, mais letras vão aparecer nessa sigla. Por quê? Porque nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, nós somos mais de 7 bilhões de sexualidades diferentes. De acordo com alguma classificação, eu posso ser chamada de heterossexual, mas a minha heterossexualidade pode ser diferente da heterossexualidade de alguém que esteja me ouvindo. Em relação a desejo, em relação à identidade, em relação à manifestação, em relação à expressão de gênero. Tem vários assuntos relacionados a isso. Por exemplo, né, em relação ao desejo, existem alguns termos, como homossexualidade, quando eu desejo alguém que é do mesmo sexo daquele que eu me defino, da minha identidade. Existe heterossexualidade, quando é de sexo oposto. Existe bissexualidade, quando o desejo vai para os dois sexos, né? Mas o que é identidade? Eu falei identidade, aquele com que eu me identifico. Identidade é como eu me identifico. Sexo designado ao nascimento é como me deram o nome na carteira de identidade, né? Menino, menina, né? Sexo masculino, sexo feminino. Porque eu tinha vulva ou porque eu tinha pênis, né? Esse é o sexo designado ao nascimento. Mas eu posso ter uma identidade de gênero diferente do sexo designado ao nascimento. E aí nós temos trans. O que se diz hoje, com um termo que se diz hoje em relação a preconceito, né? Existe uma ideia de heterocis normalidade. Aquele que tem o desejo pelo sexo oposto e que a sua identidade tem a ver com o seu sexo designado ao nascimento. E isso é tido como normalidade. Todo o resto é uma anormalidade. E isso não é real. A gente tem mais de 7 bilhões de sexualidades diferentes. E em matéria de sexo, vocês podem ver lá no último capítulo desse livro, quando ele fala à margem do sexo, que a gente deveria se abster de censura e condenação à frente de todas as complicações e problemas do sexo. Nós precisamos trabalhar isso. Cada um de nós e cada um dos nossos filhos vai exercer a sexualidade de uma maneira diferente, tá? Bom, o transexual, ele pode ser aquele que não se identifica com o sexo oposto, com o sexo designado ao nascimento, e que deseja uma cirurgia de resignação de sexo, né? Porque se sente muito mal com o corpo que tem, né? Quer tirar o seio, quer tirar o pênis, quer se ver de uma outra maneira, se veste de uma outra maneira. E as famílias hoje ainda têm muita dificuldade em relação à criança que se coloca assim, o adolescente que se coloca assim, porque existe uma expectativa muito grande que foi ambicionada pelos pais em relação aos filhos, em relação a tudo, em relação à sexualidade dos filhos, em relação à profissão dos filhos, em relação ao que ele vai trabalhar no futuro. Então a gente ambiciona muito a vida dos filhos e a gente é frustrado quando ele se mostra de uma maneira diferente do que a gente ambicionou. E a gente precisa lidar com essa frustração antes que esse adolescente tenha que lidar com uma grave depressão, com automutilação e com tentativas de autoextermínio. A gente precisa trabalhar isso muito antes e conseguir conversar com a criança. Então, às vezes, o adolescente se mostra muito tímido, se mostra muito quieto, vai para as festas, não tem uma namorada ou um namorado que você esperava pelo sexo que ele apresenta, e você deve sentar e conversar com ele. Meu filho, como anda a sua sexualidade? Você anda sofrendo em relação a alguma coisa? Você tem alguns questionamentos a fazer? E deixar claro
nas reuniões de família, como por exemplo no Evangelho no Lar, que naquele lar não há preconceito, que naquele lar se receberá o filho, independente da sexualidade que ele manifeste, certo? É algo difícil? Ok, então vamos trabalhar, porque a humanidade precisa disso, a gente precisa se ver livre de preconceito. Não está correto viver com tanto preconceito, preconceito de religiões, preconceito política, preconceito de sexualidade. Hoje o tema é esse, né? E aí a gente precisa conversar sobre certas coisas com os adolescentes, com as meninas e com os meninos, para que eles, numa eventual envolvimento sexual, que seja feito com responsabilidade para com o outro, né? Essa conversa tem que ser muito ampla, ela tem que ser muito saborosa, ela tem que ser muito sagrada, ela tem que ser muito feliz, trazendo para a criança o tom de maravilhoso que é a vida sexual. No livro do André Luiz, Missionários da Luz, existe um capítulo na reencarnação de Sigismundo que ele fala sobre as questões sexuais e ele coloca Deus como o eterno princípio fecundante e do poder muito grande que temos em relação a essa energia sexual, que se diz muito mais do que uma comunhão sexual entre homem e mulher, mas todo aquele processo de criação que nós temos. Então, o sexo é muito mais do que isso, é muito amplo, tem um poder, a energia sexual tem um poder incrível. Nós temos que conversar sobre isso com os nossos filhos, para que eles compreendam o poder daquilo que nós temos, cada um em nossas mãos. E as crianças, adolescentes, precisam saber como prevenir uma gravidez não programada. A gente precisa falar sobre isso, sobre o uso de preservativo e, para as meninas, inclusive, o uso de anticoncepcional oral. As mães de meninas devem conversar com essas crianças, com essas adolescentes, e quando elas se manifestarem desejosas de namoro, já levar para o ginecologista e conversar sobre isso, porque nunca sabemos quando ela vai decidir iniciar uma relação sexual. Não ambicionem a vida de sua filha, você não sabe quando. Então leve ao ginecologista e, se for o caso, inicie o anticoncepcional, porque a prevenção de uma gravidez, ela é sempre melhor se ela é feita uma prevenção dupla. Sugerimos, né, preservativo e anticoncepcional, né, que pode ser oral, que pode ser DIU, que pode ser qualquer outra coisa, né. Mas a prevenção de IST se faz basicamente pela redução do número de parceiros e pelo uso de preservativos, né, porque o preservativo ele não protege, por exemplo, áreas com uma HPV que está fora da área de cobertura do preservativo, né? Por isso que a gente tem que incluir a questão da redução do número de parceiros. Mas aí o Espiritismo já não traz essa importância da responsabilidade para com o outro, e a redução do número de parceiros já é uma consequência disso. E o namoro, ele é feito no encontro entre duas pessoas que têm compromisso com um outro, né? Seja essa atração que existe. O namoro está no capítulo 3 do livro Vida e Sexo, e ele fala sobre a simpatia mútua que acontece entre as pessoas que se reencontram. E nesse momento onde se há esse doce mistério, é importante que se tenha raciocínio. Mas acontece que diminuta ainda é no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise, quando o instinto sexual lhes derrama do ser. Então a gente precisa falar sobre isso antes. A gente tem que conversar com os adolescentes antes, para quando isso acontecer, eles já estejam preparados, já tenham refletido sobre isso, né? E aqui nesse capítulo fala muito da responsabilidade de um para com o outro. E caso venha uma gravidez indesejada, apesar de tudo, apesar da sua orientação, apesar do uso de preservativos, que de repente pode ter feito em algum momento inadequado, ter usado um pouco sem, depois colocado preservativo e pode ter falhado no uso de algum anticoncepcional, vem a gravidez. Vem a gravidez porque normalmente assim foi planejado numa vida antes da gente estar aqui, né? Esse compromisso para com esse espírito já tinha sido firmado, esses dois agora namorados estão em compromisso. Atualmente são os dois mesmos que vão planificar essa função de pais desse espírito que está vindo. Comumente somos nós mesmos que chamamos a nossa proximidade àqueles com quem tivemos aventuras infelizes e que agora queremos resgatar esse convívio de uma maneira mais madura e mais especial. E isso talvez seja o suficiente, mas a leitura do capítulo sobre aborto também é bom para que a gente possa complementar. Ele termina dizendo que
toda essa argumentação seria suficiente para entender que o aborto delituoso, a gente pode reconhecer nele grande fonte de moléstias de etiologia obscura, de obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vários departamentos de hospitais e de prisões. Ou seja, né, o aborto leva a doenças mentais, a doenças físicas e também a loucura e aos desvios de conduta que culminam até mesmo com crimes aqui que precisam ser levados a prisões daqui mesmo. Então, a gente sabe dos graves problemas em relação ao aborto delituoso, enquanto espíritas que somos. É um assassinato. É um assassinato de alguém que não tem nenhuma chance de defesa. E nós espíritas somos absolutamente contra o aborto. Em uma única exceção, quando há ameaça de vida, ameaça de morte para a mãe. Isso está na literatura espírita. Mas esses casos são claramente raros, né? Nem em caso de estupro o espírita é favorável ao aborto. Quando não, a mãe pode gerar esse filho e entregar para doação, mas assassinato não é uma opção para a gente. Existe um vínculo com esse ser, ele veio por um vínculo relacionado à mãe e ao pai, relacionado ao compromisso que se deve ter para com essa criança, independente da forma que veio, se foi violenta ou se foi por amor, se foi por uma forma com grande amor, mas em momento inadequado, essa criança tem um vínculo com o pai, com a mãe, e precisa ser recolhida, precisa ser atendida. Nesses anseios profundos. Caso não, existe um vínculo ainda maior, levando a moléstias graves do corpo e da mente, que poderiam muito bem ser evitadas. Existe muita coisa ainda para falar sobre esse tema. A Isaura me pediu um vídeo de 20 minutos, já estou com 30 minutos, peço perdão por passar do tempo. Estou à disposição para falar um pouco mais sobre qualquer um desses assuntos. Eu creio que daqueles dos mais complicados ou dos mais constrangedores, talvez seja a sexualidade do filho, em relação a essa sigla enorme LGBTQIA+. Podemos trabalhar um pouco mais sobre isso, porque todos nós, se juntarmos aqui, alguns de nós talvez tenham passado por algum drama nesse sentido e tenham identificado como drama. E não tenha conseguido passar como situação de normalidade para apoiar esse filho, para que ele possa enfrentar a sociedade que é cruel. A sociedade, ela é cruel para qualquer um que faça parte de qualquer uma dessas letras múltiplas, dessas 7 bilhões de letras que vão encontrar por aí, mas que estejam fora daquilo que seja chamado de cis-normalidade. E a gente precisa apoiar essa criança a enfrentar essa sociedade que é cruel, enquanto a sociedade for cruel. E a gente faz parte dessa sociedade. E se a gente deixar de ser, outros também vão deixar de ser. E a gente tem a possibilidade de fazer um mundo melhor. Então, se precisarem de mim mais uma vez, eu estou por aqui. Isaura me avisa. A gente complementa alguma outra explanação. Espero que tenha sido útil. Existem outros livros da literatura espírita para se falar sobre o tema, mas Emmanuel é muito atual, Emmanuel é muito incisivo, ao mesmo tempo que ele é muito acolhedor. Então, a literatura de Emmanuel é muito forte em relação a isso. E consultem também a Reencarnação de Segismundo. A Reencarnação de Segismundo é um capítulo lá no Missionário da Luz, onde havia uma esterilidade do pai que não aceitava a reencarnação porque o filho tinha matado o pai. Ele identificava como um risco. E aí, no momento de desdobramento, ele é levado ao filho, ele perdoa, e aí ele consegue engravidar, ele consegue ter novamente a sua fertilidade e engravidar. É nesse capítulo que é falado sobre o que é a vida sexual, né, do ponto de vista, e o termo eterno, princípio fecundante, aparece. Achei esse termo encantador no que ele representa. Acho que vale a pena consultar também para esse estudo de vocês, né? Então, muito bom dia, muito bom trabalho para vocês, boas reflexões e que sigamos evoluindo e nos despindo de preconceitos e nos vestindo de mais amor. Obrigada.